Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje vou indicar para vocês 3 livros que foram escritos na prisão. Muitos escritores foram presos por diversos motivos, sendo o principal deles por questões políticas. Grandes nomes da literatura como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cervantes, Oscar Wilde, entre outros. Então, muitos escritores foram presos e dentro da prisão eles escreveram livros. E eu trouxe aqui 3 livros para indicar para vocês. Bom, eu estava olhando a minha estante e eu comecei a selecionar alguns livros e separá-los em categorias na minha mente. E uma dessas categorias foi livros que foram escritos na prisão. Mas vou começar com um grande clássico da literatura portuguesa, que inclusive tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado para vocês, que é O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, um grande escritor lusitano do século XIX, foi preso por questões referentes a adultério. E na prisão ele acabou escrevendo O Amor de Perdição, que é conhecido como Romeu e Julieta lusitano. Então a gente tem uma história de amor, um amor proibido, que tem um final que não é nada parecido com o E Foram Felizes para Sempre, muito pelo contrário. É um dos meus livros de literatura portuguesa favoritos também, eu li ele na época da faculdade. Eu aprendi muito também sobre literatura portuguesa através desse livro. Então nós temos, além do amor proibido, intriga familiar, enfim, toda aquela história que a gente viu muito em Romeu e Julieta, a gente vê também questões muito parecidas em Amor de Perdição. Então é uma leitura que super vale a pena conhecer. Um grande clássico da literatura portuguesa. Confiram a resenha. Se vocês já tiverem lido, conta pra mim o que vocês acharam de Amor de Perdição. Outro escritor que foi preso, que também relatou sua experiência na prisão, foi o Dostoiévski. Dostoiévski, um dos grandes escritores russos, acabou escrevendo esse livro, Memórias da Casa dos Mortos, que tem outro nome também, não sei se tem aqui. Não, mas Memória da Casa dos Mortos também tem outro nome, que é a mesma coisa. Mas no século XIX, aproximadamente 1849, Dostoiévski foi preso por questões políticas, por debater ideias que eram consideradas revolucionárias. Então, ele passou um tempo na prisão, e esse livro, então, relata casos, acontecimentos que foram inspirados em situações que Dostoiévski vivenciou na prisão. Então, o autor fazia anotações escondidas de diálogos, de situações que aconteciam, e para poder montar essa história aqui, para poder criar essa história. O protagonista desse livro assassinou a própria mulher, e através dele a gente consegue acompanhar o dia a dia da prisão. Além da história em si, a gente tem por trás grandes críticas ao sistema carcerário, a questão da saúde física e mental dos prisioneiros, a questão também de um sistema que não educa, que não reeduca, ele, pelo contrário, ele fomenta o ódio. Então, Dostoiévski fala muito disso nessa obra, e, inclusive, dessas 3 indicações, a única que eu não li, mas que eu pretendo ler ainda esse ano, é uma história que me chama muita atenção, justamente pela crítica que ele fazia ao sistema carcerário. E a última indicação de livros que foram escritos na prisão é um dos livros que eu mais gosto, porque ele passa muita emoção, ele passa muita realidade do que é estar preso e dos motivos que levaram à prisão do autor em questão aqui. E eu tô falando do Cartas da Prisão, do Frei Beto. Eu já mencionei esse livro em alguns vídeos aqui do canal, não me recordo em quais, mas eu acho que tem resenha dele no blog. Foi uma das primeiras resenhas que eu escrevi. Não era essa edição ainda. Aqui nós temos outras cartas também. A edição que eu tinha era uma das primeiras edições que não tinham todas as cartas. Esse livro da Companhia das Letras já tem uma reunião maior de cartas do Frei Beto, que foi preso durante a ditadura militar do Brasil. Frei Beto era um frade dominicano, pertencia à Ordem dos Dominicanos, e ele foi preso, assim como outros frades dominicanos também, no período da ditadura, por irem justamente contra as ideias pregadas pelos militares. E esse livro, ele engloba muitas questões.
E Cartas da Prisão é, sobretudo, um documento que a gente vai ler e vai lembrar de um passado tão difícil que nós tivemos na história do Brasil. Então aqui nós temos as cartas que Frei Beto escreveu da prisão para seus amigos, para outros frades dominicanos, para sua família, relatando tanto sua vida dentro da prisão quanto questões políticas. É um livro interessantíssimo para se conhecer a realidade do Brasil através de uma pessoa que passou por isso, que viveu durante um período, e é um dos livros que eu mais gosto, que eu super indico para quem quer saber mais sobre esse período. Então essas são as 3 indicações de leitura de escritores que escreveram suas obras, essas obras, na prisão. Então dos 3, Frei Beto e Dostoiévski foram presos por questões políticas, já Camilo Castelo Branco por cometer adultério. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de lista, eu trago mais. É só deixar um comentário aqui, me dizendo se vocês gostaram. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.